O Brasil ocupa uma posição preocupante no ranking mundial do diabetes. Já são cerca de 20 milhões de pessoas convivendo com a doença e o número só cresce. Mas a boa notícia é que com mudanças simples de hábitos é possível prevenir o diabetes tipo 2 e até controlar melhor os níveis de glicose no sangue. Bem, para explicar como isso funciona na prática, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com a Claudineia Santos Almeida, que é nutricionista e vai trazer aqui mais informações para a gente. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Claudineia. Olá, boa tarde, Alexandre. Um prazer estar aqui com você. Boa tarde, o prazer é nosso. Claudineia, para começar, por que o número de diabéticos tem crescido tanto no Brasil? É só uma questão de alimentação mesmo? Ou tem outros fatores que podem influenciar? Sim, tem outros fatores que podem influenciar, como doenças associadas, aspectos genéticos, histórico familiar, mas o mais preponderante seria realmente a obesidade, o sobrepeso, que está relacionado com a alimentação inadequada, o sedentarismo, a falta de atividade física. Então, esses são os fatores que contribuem para a evolução da doença, principalmente o diabetes tipo 2. Quais são os sinais de alerta que indicam que a pessoa pode estar com diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2? E quais as diferenças? Sim, é importante ressaltar que, na maioria dos casos, principalmente o diabetes tipo 2, o início da doença e os sintomas podem ser tardios e isso acaba trazendo uma complicação dos sintomas que as pessoas vão ter. Então, inicialmente, eles cursam com uma sede muito grande por conta da alteração da glicemia. Essa sede vai aumentar a diurese, que é a urina. Isso pode levar a uma desidratação e, com isso, vai trazer fraquezas, pode trazer também a hiperglicemia, náuseas, vômitos. Então, quando a gente observa esse excesso de fome, excesso de sede, pode estar relacionado à alteração da glicemia. E no diabetes tipo 1, geralmente, está associado mais à questão da sede e a questão da diurese acentuada. E na diabetes tipo 2, como já é um diagnóstico muitas vezes tardio, as pessoas já trazem infecções relacionadas, dificuldade de cicatrização de feridas. Então, é basicamente esses aspectos. E quem acha que é uma doença que só atinge pessoas mais velhas, está muito enganado, né? Porque, infelizmente, os jovens podem correr esse risco de desenvolver cada vez mais cedo, né? Sim, nós temos o diabetes tipo 1, que está relacionado, acomete mais as crianças, adolescentes, os jovens adultos, e o diabetes tipo 2, que acomete mais a população adulta e os idosos, porque a população idosa vem crescendo. Então, esse também é um risco, né, um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. E as crianças também vêm apresentando essa alteração glicêmica também. Olha aí, eu tenho uma participação de uma telespectadora, nós vamos ouvir agora o relato dela. Oi, Alexandre, boa tarde, aqui é a Jandira de Cubatão. Então, a minha diabetes começou comendo muito doce, principalmente o leite condensado nas madrugadas, com crise de ansiedade. Tomei muito leite condensado e agora me deu tudo mal. Olha aí. Diabetes alta direto, né? Tomo insulina, junto com mais 2 comprimidos. Estou praticamente cega de uma visão. Olha aí. Né? Estou com 40% só de um olho. Meu Deus. Mas louvado seja Deus, eu ainda creio que eu vou ficar boa dos meus olhos. Se Deus quiser. Um beijo ali, fica com Deus. Se cuida, tá vendo? O relato da Jandira de Cubatão, ela estava com uma crise de ansiedade. Eu queria que a senhora explicasse isso. Às vezes começa com um problema emocional. Aí a pessoa, ela acaba descontando na alimentação. Ela acordava de madrugada para pegar lata de leite condensado e desenvolveu diabetes. E olha só quantas consequências ela já está tendo na saúde, inclusive com a cegueira. Eu queria que você explicasse quais são os perigos, né, da pessoa descontar na alimentação e quais são os vilões da alimentação que geralmente podem desencadear um quadro como esse.
Sim, essa questão do estresse é muito importante, porque muitas vezes você identifica uma pessoa que tem esse problema de saúde, é importante investigar o hábito alimentar dela e proporcionar para ela uma orientação, uma educação, explicando quais as consequências, né, desse estresse, o que pode levar, principalmente a compensação, né, através da alimentação. E ela, no caso, né, consumia muito doce, muito açúcar. Precisa ver também se ela estava acima do peso, se ela já tinha alguns fatores de risco já associados a essa questão. Então, muito importante diminuir o hábito de comer açúcar, diminuir o hábito de comer os alimentos ricos em carboidratos, porque isso realmente vai alterar as taxas de glicemia, trazendo, né, as complicações, como ela colocou. Alteração dos níveis glicêmicos, alteração da retina, podendo trazer a cegueira, entre outras complicações. Então, o hábito alimentar ele deve ser reduzido na ingestão do açúcar, principalmente para quem quer prevenir. E para quem já tem a doença, deve evitar mesmo de consumir alimentos açucarados. Agora também, a pessoa que tem o quadro de diabetes, ela não pode ficar muito tempo sem comer, né? Eu queria que a senhora explicasse também com relação ao que muda no seu hábito. Ele não pode comer alimentos muito doces e também ele tem que manter ali uma dieta regrada com um balanceamento também no horário de comer, né? Para que o índice glicêmico fique controlado. Sim, então manter uma alimentação equilibrada, procurar controlar as porções dos alimentos, evitar os alimentos açucarados e doces, controlar a quantidade de carboidrato da alimentação, no caso, pães, massas, excesso de frutas, excessos de alimentos que contêm muito carboidrato e fazer um fracionamento, comer nos horários específicos, porque aí você consegue programar e controlar a quantidade que você vai comer. Isso favorece bastante o controle glicêmico e também favorece uma alimentação mais saudável, onde você consegue equilibrar e colocar alimentos nutritivos. E esses alimentos nutritivos, principalmente as verduras, os legumes ricos em fibras, ajudam bastante a controlar os níveis de glicemia. A Juliana de Guarujá mandou aqui a resposta da pergunta do dia, que é sobre o vilão da alimentação. Ela disse que tem um problema de comer fritura em excesso e também toma muito refrigerante. Ela até começou a fazer uma consulta com uma nutricionista para mudar os hábitos alimentares. Esses são os grandes vilões assim do dia a dia que as pessoas acham que não pega nada você comer todos os dias, tomar refrigerante e também comer fritura na hora do almoço e na janta. Sim, os alimentos ricos em gorduras, eles contribuem muito para a resistência à insulina, que é um dos grandes vilões, né, do desenvolvimento da diabetes. E também o refrigerante, se for rico em açúcar, e se também não for rico em açúcar, são alimentos que contêm muitos aditivos e devem ser controlados. Ou seja, o mais importante seria ela buscar realmente a ajuda do nutricionista para favorecer e orientar o consumo de alimentos que ela possa gostar de consumir no dia a dia, mas de forma equilibrada, de forma controlada. Então, existe o refrigerante que é um teor reduzido de açúcar, diet no caso, que poderia até ser consumido mais de forma equilibrada ou nos finais de semana, seria uma opção. E também as frituras podem ser mudado a condição da receita. Então a receita ela pode ser realizada no forno, pode fazer um alimento assado, pode usar um aparelho como um air fry para fazer esse alimento para ele ficar mais tostado, usar os temperos naturais para melhorar o sabor. Então existem várias receitas que podem contribuir para a melhora da ingestão alimentar, favorecendo o prazer de comer. Agora a pessoa fala assim, mas eu só tomo refrigerante zero, mas consome 2 litros por dia. Muda muita coisa? Ou realmente ajuda, minimiza, ou ele tem que mudar o hábito de consumir mesmo menos refrigerante?
Então, os hábitos alimentares, eles devem ser considerados e auxiliar as pessoas a reduzir gradativamente, principalmente as pessoas que têm um hábito antigo, que faz parte da cultura. Então, as pessoas precisam de informação. A educação é muito importante, então elas podem reduzir gradativamente, associar outros alimentos, pode trocar o refrigerante, por exemplo, por água com gás, pode colocar um limão nessa água e pode favorecer bastante. Outra dica também é mudar o refrigerante por suco de limão, por água com gás, como eu falei. E pode tomar o refrigerante de forma controlada no final de semana se não tiver nenhuma contraindicação. Tá certo. E atividade física sempre, né? O pessoal que tá sedentário aí tem que mexer o corpinho, porque senão fica difícil combater esse mal e prevenir, né? Para não desenvolver um quadro de diabetes. Então, atividade física é essencial. Essencial fazer uma caminhada, fazer exercícios, desde que não tenha nenhuma limitação, fazer uma dança, buscar melhorar e equilibrar o corpo e a mente também, já que a mente faz parte do controle, né, da glicemia. Então, fazer atividade física auxilia bastante nesse controle. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação, Claudineia. Um abraço para você, saúde sempre para todos nós. Tá certo, muito obrigada pela oportunidade. Um ótimo dia para vocês. Bom dia. Claudineia aí, que é nutricionista, trazendo aí dicas para você mudar os seus hábitos e ter cuidado com diabetes. É um perigo aí que começa de forma silenciosa e que pode se agravar com o passar do tempo.